Olá, tudo bem? Meu nome é Pastor Miguel e te chamo, a partir de agora, a estar junto comigo numa grande jornada onde nós vamos aprender sobre guerras, sobre batalhas vencidas. Gostaria de dar o início explicando um pouco sobre a mensagem que Davi, lá no seu livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando o povo de Israel passava por uma grande batalha contra os filisteus, e no meio dessa grande batalha se surgiu um gigante, e um grande gigante, campeão de guerras, que estava desafiando por 40 dias o exército e o povo de Israel. E durante essa grande batalha, se surge alguém improvável, alguém que não tinha um nome, alguém que não tinha uma grande família, mas ele veio do anonimato para uma grande batalha, e uma das grandes batalhas da sua vida. E quando ele chega para se apresentar diante do rei de Israel, que tinha por nome Saul, ele se apresenta dizendo: olha, esse teu servo já venceu urso e já venceu leão. E quantos urso e leão às vezes nós precisamos matar diariamente? E eu gostaria de dar início falando sobre isso, sobre a guerra que Davi venceu, sem que ninguém estivesse vendo. E se existe uma guerra a qual o mundo inteiro está lutando e provavelmente está perdendo, é a guerra contra as drogas. As drogas, elas entram através de um indivíduo e elas acabam destruindo uma família. A droga, ela pode até ser chamada de uma praga do século XX, do século XXI. Quantas famílias são destruídas por causa da droga? Quantos jovens e adolescentes perdem a sua vida por causa da droga? Principalmente nós que moramos em uma periferia, um lugar que carece de tantas coisas, de tanta necessidade, de tanta infraestrutura. Quantas pessoas fazem uso da droga? A droga é algo que hoje não é só o pobre, hoje mas tem o pobre, tem o da classe média e tem o rico que usa e que até mesmo trafica a droga. Porque a droga traz muito dinheiro para aqueles que a produzem e para aqueles que a vendem. Só que a droga, ela mata a vida daquele que a consome. As drogas são uma guerra quase invencível. Nós vemos em grandes capitais os fluxos, a Cracolândia, onde que você para ouvi-los e você vai ver diversas histórias de pessoas que tinham um futuro promissor, que tinham família, que tinham emprego, que tinham tantos recursos dessa vida, mas por causa da droga, ela foi destruída. A droga é uma guerra, e a droga é o leão, que às vezes ninguém consegue vê-lo, mas ele entra na vida do indivíduo e acaba destruindo a vida do indivíduo. E se existe uma guerra, a qual é difícil vencer, é a guerra contra as drogas. Políticas, governos, ONGs, tantas e outras instituições que tentam lutar contra a droga, mas muitas das vezes eles perecem. Essa droga é muito difícil vencê-la. Aqui está alguém que fez uso de droga e traficou droga por muito tempo. Alguém que desde a sua adolescência ou pré-adolescência, desde os seus 13 anos de idade, começou a experimentar a droga. Por um amigo, às vezes a gente pensa que amigo não faz influência, mas quanto amigo pode nos fazer influência, seja ela positiva, seja ela negativa. Por causa de uma roda de amigos que estávamos, nós experimentamos maconha pela primeira vez. E após experimentar maconha, gostamos de fumar maconha, e eu até costumo às vezes dizer e brincar que eu gostaria de ter uma plantação de maconha, pelo tanto que eu usava maconha, pelo tanto que a maconha me usava diariamente ao longo dos anos. E comecei a usar maconha. Depois de começar a usar maconha, tive uma véspera de Natal, e eu estava muito embriagado de álcool, e teve um outro amigo
que me apresentou a quem eu posso chamar de a Dama de Branco. Estava eu e outro amigo, a gente estava muito embriagado, e um outro colega dizia: ó, experimenta isso daqui, que isso vai cortar o efeito do álcool, porque da forma que vocês estão muito bêbados, vocês podem se tornar uma presa fácil, dado que o bairro que a gente vive é um bairro muito perigoso. Queridos, e a gente deu o primeiro tiro na cocaína, ou talvez para os mais antigos o primeiro raio, e depois do primeiro tiro eu me apaixonei pela Dama de Branco. Foi amor à primeira vista. E tudo a partir da minha vida em diante, aquele dia, se tornou ser por meio dela e para ela começou a me consumir. Tem uma música de um cantor aqui da Baixada Santista que dizia: parecia inofensível, mas dominou. E de fato ela me dominou. Ela controlou os meus pensamentos, ela controlou os meus impulsos, ela controlou os meus instintos. Eu comecei a viver por meio dela e para ela, e passei assim quase 10 anos da minha vida. Foram anos de páginas em branco, foram anos que eu não estudei, foram anos que eu não prosperei, foram anos que eu não progredi, foram anos só que eu definhei. A minha família, boa parte dela, tinha isso como uma guerra perdida. Uma guerra perdida, que eles acreditavam que não poderiam ter solução para aquele problema, dado o grande nível de guerra e de batalha que eu e muitos colegas do meu bairro viviam com o uso da cocaína. Uma grande batalha. Só que no meio dessa grande batalha, onde que ninguém estava vendo, aconteceu algo, assim como aconteceu nos dias do rei Davi. Davi lutava as suas guerras invisíveis, a qual ninguém via. Mas só que em um determinado momento chegou um homem de Deus até Davi e ungiu Davi com algo que o homem não poderia fazer, somente Deus poderia fazer. E Davi, após ser ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Eu usava droga por N motivos, por carência, por sofrimento, por até mesmo por uma utopia, tentar me afastar cada vez mais da realidade com a qual eu vivia. Mas só que chegou um dia onde que muitos dos meus parentes acreditavam que eu precisava mudar de cidade, que eu precisava mudar de estado, que eu precisava deixar todos os meus amigos de lado. Aconteceu algo, e numa determinada reunião, o Espírito Santo se apoderou de mim. O Espírito Santo, assim como em Davi, me inundou, preencheu todas as lacunas e espaços do meu ser. Tudo aquilo que um dia talvez a droga, o dinheiro fácil, a prostituição e tantos outros tipos de drogas lícitas e ilícitas me preenchiam, tudo aquilo foi preenchido com o poder do Espírito Santo. E a partir daquele dia que eu fui cheio do Espírito Santo, eu deixei de usar a droga. A droga para mim começou a ser algo onde ela já não mais me controlava, onde ela já não mais me dominava. Ela começou a ser uma batalha vencida. E se hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de falar para vocês, é porque essa guerra foi vencida na minha vida. Uma guerra invisível que ninguém via, mas eu sabia o que estava vivendo, o que estava fazendo e o que eu estava deixando de viver e de fazer por causa daquela vida fútil e inútil de um viciado. Mas agora em Deus, essa guerra foi vencida, essa batalha ficou para trás, porque assim como Deus ungiu a Davi, Deus me ungiu, e da mesma forma que Ele ungiu a mim e eu venci, Ele também pode vencer. Ele também pode ajudar você a vencer todo tipo de batalha que você esteja enfrentando contra as drogas.